Olá, meus queridos amigos. Um prazer estar aqui estudando a Palavra de Deus. Eu fui técnico em Química na minha vida, trabalhei no laboratório químico com materiais. Nós fazíamos a análise química de materiais de construção. Do lado do nosso laboratório eu tinha outro que era da física dos materiais. E eles faziam vários testes físicos lá, um deles eles pegavam um bloco de concreto que eles faziam nas especificações e colocavam numa máquina. Essa máquina ela ia apertando o bloco, cada vez exercendo uma pressão cada vez maior, até que eles vissem qual era o ponto no qual aquele bloco se despedaçava. Tão forte era a pressão em cima dele. Então, até onde ele resistia a pressão. Então, era o teste de resiliência do bloco de concreto. Isso era importante, porque quando você faz concreto para viaduto, por exemplo, há um peso que passa por cima, os caminhões cheios, há um peso. Então, é preciso saber qual é a qualidade e a quantidade o tipo do concreto que você vai colocar embaixo para aguentar aquele peso todo por vários anos. Então, a resiliência era um teste importante para saber a quantidade de pressão que o material sofria. Esse conceito resiliência, o conceito de quanto de pressão um determinado bloco aguenta, ele é um conceito da física, só que ele foi apropriado pela psicologia. E a psicologia, então, usa a resiliência como esse fator de aguentar, de ser resistente às pressões da vida. Quem tem uma boa resiliência aguenta as pressões. Quem não tem, cede às pressões de uma forma muito mais fácil. Essas pressões visam desestabilizar o sujeito, assim como naquele experimento da física, a máquina ela impunha uma pressão cada vez maior, assim também a vida coloca sobre nós pressões, algumas maiores, outras menores, mas sempre uma pressão e podemos ser desestabilizados. O que é a resiliência, então? É a resistência que eu posso ter à dor e ao sofrimento que eu sofro. Então, que tipo de pessoa eu sou? Eu desabo facilmente em qualquer pressão, em qualquer sofrimento, em qualquer dor, ou eu tenho uma resistência muito grande, me mantenho de pé, firme, com consciência, mesmo em meio a grandes pressões e a grandes sofrimentos. Qual é a minha resiliência? A Bíblia já trabalha com essa questão há milênios. Ela já desenvolve isso dentro dos seus conceitos. Claro que não com esse nome, que esse nome é novo, né? É moderno, contemporâneo, mas ela já trabalha com o conceito, com a ideia. E ela desenvolve isso quando usa palavras como paciência, domínio próprio, autocontrole, amor. Esse conjunto de palavras leva a esta ideia de resiliência, de você ser capaz de suportar pressões e sofrimentos. E eu quero trazer aqui um texto do apóstolo Paulo, um homem que era muito resiliente, um homem que aguentava pressões. E que pressões ele aguentava? O texto que eu quero ler está em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 24 a 33, que eu vou ler para vocês. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos um. Ele está falando dos sofrimentos físicos que ele recebeu, que ele teve na vida. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes.
em perigos de rios, em perigos de bandidos, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sob o rei Aretas, guardava a cidade dos Damascenos para me prender. Mas por uma janela desceram-me num cesto, muralha abaixo, e assim escapei das suas mãos. Ele ainda continua e diz no capítulo 12, é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, era ele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. O apóstolo Paulo era um homem resiliente. Nesse contexto, quando ele escreveu 2 Coríntios, ele estava numa igreja que ele tinha fundado, mas ele não estava mais lá, estava plantando igrejas em outros lugares, mas escreveu essa carta porque ele ouviu o que acontecia. Ele foi bombardeado por falsos líderes, falsos pregadores que foram até Corinto e começaram a caluniar Paulo e dizer que ele não era um apóstolo verdadeiro, que ele enganava as pessoas, etc. E Paulo tinha fundado aquela igreja. E ele estava, por parte de um grupo da igreja, da própria igreja de Corinto, ele estava sofrendo essas acusações e ali, por conta desse grupo, muitas pessoas já nem davam bola para ele, nem ligavam para ele mais, o desconsideravam por conta daquele falatório. Ele escreve essa segunda carta para orientar a igreja também nesse sentido e afirmar a sua autoridade apostólica. Mas nesse texto aqui, ele fala da resiliência. Ele fala que ele está acostumado a sofrer pressões. Ele fala que ele está acostumado a receber esses tipos de críticas. E então ele começa a contar sua história para mostrar que ele é resiliente à dor, ao sofrimento que vem do exterior, que cai sobre ele para que ele sofra, mas que vem de fora. Então, ele conta essas várias vezes em que foi açoitado, 5 vezes açoitado com 39 açoites cada um, 3 vezes com varas, apedrejado, passou fome, passou frio, teve que fazer jejum forçado, 3 vezes naufragou, perigo de bandido, perigo de todo tipo, no deserto. Ou seja, ele conta, a minha vida foi uma vida em que eu tive muitos sofrimentos físicos, muita coisa ruim aconteceu para mim. Estou vivo hoje, mas já passei por coisas que eu pensei, agora acabou. Acabou minha vida, mas passei e resisti. Ele passou por todos esses sofrimentos que vieram de fora. Aqui são sofrimentos físicos que vieram de fora, mas que poderiam ter terminado sua vida. Ele poderia ter morrido. E ele diz, eu resisti a tudo isso e continuo aqui. Continuo fazendo a obra de Deus, continuo servindo as igrejas, continuo pregando o Evangelho do Senhor Jesus,
continuo cuidando da minha vida, continuo trabalhando. Veja, o que ele passou de muito negativo na vida dele não o abateu para que ele continuasse a sua vida, a realizar sua vida. E aqui está uma pessoa de resiliência, ele tem sofrimentos, sofrimentos físicos, privações físicas, mas ele prossegue na sua vida. Ele não está morto, ele prossegue na sua vida, ele vive sua vida, e ele vive sua vida com autonomia, ele vive sua vida com alegria, ele vive sua vida com sentido de ter uma missão a cumprir ainda. Mas ele também sentia os sofrimentos que vinham de dentro do seu coração, de dentro dele. Aí ele fala, por exemplo, no verso 28, além dessas coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Paulo fundou talvez centenas de igrejas, mas ele dizia, eu tenho cuidado dentro de mim de cada uma delas. É como se ele fosse o pai responsável por todos esses filhos, que eram as igrejas que ele plantou. E quando ele escreve uma carta, ele diz, olha, eu estou orando por vocês. E às vezes ele cita um monte de gente no final da carta. Diz, estou orando por vocês, me lembro de vocês nas minhas orações, etc. Quer dizer, existia dentro dele um peso, um cuidado por todas as igrejas. Veja, esse era um sofrimento interior. Era ele que se colocava nessa situação de cuidado das igrejas e com isso ele sofria, claro. É o próprio caso de Corinto, onde ele tem de escrever essa carta. Ele sofria com suas igrejas, mas isso era algo do interior dele, que ele sofria pela forma com qual ele via as igrejas, pela forma como ele conduzia a sua vida. Ele diz assim, no 29, quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Quem enfraquece que eu não enfraqueça também? Quando ele via uma igreja ou pessoas que estavam enfraquecidos na fé, ele também se sentia enfraquecido. Ele também sentia a dor que aquelas pessoas estavam vivendo, que estavam passando. Então, Paulo não era um sujeito passivo, sem paixão nenhuma. Não, ele sentia a dor do outro, mesmo estando longe. Mas quando ele sabia da fraqueza do outro, ele também sabia. Ele escreve, quem se escandaliza que eu não me abrase? Quer dizer, quando ele via que alguém estava se escandalizando, abandonando a fé, ele ficava cheio de dor, cheio de ira pela situação, não pelas pessoas, mas pela situação que estava acontecendo. Ou seja, ele ficava preocupado, ele orava, ele buscava alguma forma, ele escrevia uma carta, ele buscava alguma forma de também participar na construção, na reconstrução, muitas vezes, de vidas que estavam ali. Então, isso também lhe trazia sofrimento, porque sentir-se fraco ou se abrasar por causa de outros, não por causa de si próprio, mas por causa de outros, são sofrimentos que o coração tem. São sofrimentos que o interior tem. E ele sofria por essas outras pessoas, mesmo não sendo elas, ou estando com elas naquele momento, mas sofria por elas. Por elas. E essa é a realização. Mas ele continuava. Ou seja, alguma coisa ele fazia em prol dessas pessoas. Ele não ficava parado apenas sofrendo. Algo ele fazia. Ele orava, escrevia cartas, etc. Então, ele era resiliente também no sofrimento interior. Ele não desabava para se acabar. Ele orava e ele fazia alguma coisa e ele ainda continuava acreditando que as coisas poderiam mudar. Tanto é que isso ele fazia. Então, Paulo era muito resiliente, tanto no sofrimento que vinha do exterior, quanto que vinha do seu próprio interior. Ele aguentava firme, ele estava de pé, ele estava aqui, ó.
escrevendo e colocando sua opinião e orientando a igreja. O que não é resiliência? Primeiro, resiliência não é passividade. Não é você ficar passivo, neutro, no seu canto, sem fazer nada, só sofrendo, só chorando. Não, isso não é resiliência. Resiliência tem a ver com sofrendo, eu tomo atitudes para, pelo menos, tentar diminuir, minorar ou mesmo acabar com o sofrimento no qual estou. Não é porque ele estava no naufrágio que ele não fez nada para se salvar. Certamente fez. Não é porque ele estava numa situação em que estava passando fome que ele não procurou comida ou não procurou o que comer. Certamente o fez. Podia ter encontrado, podia não, dependia da situação, mas ele era ativo. Então, resiliência não é passividade. Não é ficar num canto choramingando e achando que as coisas vão acabar. É enfrentar a situação também, com o que é possível, mas enfrentar a situação. O que não é resiliência? Resiliência não é falta de paixão. Não é essa neutralidade, esse negócio não tem nada a ver com isso, problema dos outros, ou se é alguém que me toca, mas eu fico na minha, parece que eu tenho uma couraça que me protege de sentimentos, de paixões. Não, resiliência não é falta de paixão. Ele diz, quem não se escandaliza que eu não me abraço. Quem não se enfraquece que eu também não me enfraqueço. Vê, é alguém que, em termos de paixão, está ligado com as pessoas, está ligado no que acontece. Sofre junto, está junto com essa pessoa e está sofrendo junto. Então, não é falta de paixão. O que é resiliência, então? Resiliência é suportar as dores e os sofrimentos que a vida traz. É ter o seguinte, minha vida vai ter dores, minha vida vai ter alegrias. Minha vida vai ter sofrimentos, mas minha vida vai ter vitórias também. Vai ter dos dois, sempre. É a vida humana. É assim que Deus dispôs. Vai ter alegria, vai ter sofrimento. Para todo mundo. Isso vai vir. Então, resiliência é você suportar dores e sofrimentos que a vida traz e ficar de pé. Sou um ser humano, vou enfrentar isso aí, tenho capacidade para enfrentar essas coisas, o que der e vier. Então, é ficar de pé, ter essa consciência. Eu vou enfrentar, a vida não vai ser fácil de tudo para mim, mas vou enfrentar. Segundo, é responder corretamente aos meus erros e meus pecados. Muitos sofrimentos na vida vêm porque eu erro. E isso gera consequências ruins para mim, que vão me trazer sofrimento, mas eu errei ali atrás. Então, é assumir meus erros. Eu errei, fiz o que não devia. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar reparar o meu erro, no que for possível reparar. Eu vou reparar, porque eu posso consertar uma situação na qual eu errei, mas principalmente eu vou pedir perdão para com quem eu errei. Isso é algo básico, é uma pessoa que sabe reconhecer seus erros e pede perdão. Quando isso faz. Repara na medida do possível, mas repara sim. E outra coisa é guardar a esperança da vitória. Ou seja, vou passar por tudo isso, mas eu vou vencer. Eu tenho um Deus que está comigo e que me dá a vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo. Então, vou passar por tudo isso, mas vou vencer. É assim que a gente é resiliente. Não é ser forte, que aguenta tudo. Não, mesmo na fraqueza, Paulo disse, se eu tiver que me gloriar, glorio-me na minha fraqueza. Mesmo sendo fraco e reconhecendo-se fraco, saber, eu posso enfrentar o deserto. Eu posso enfrentar o naufrágio. Eu posso enfrentar as situações de sofrimento da vida. Eu posso. E com meu Deus, vou ser vitorioso. Isso é ser resiliente. Deus nos abençoe a ser assim.